Vocês se lembram que na sexta-feira nós trouxemos aqui um caso que mexeu com todos nós, afinal de contas, é um caso que fala da morte brutal de uma criança de apenas 2 anos de idade. Um menino gêmeo, você há de se lembrar dessa história. O Samuel estava dentro de casa quando foi alvo de uma bronca da mãe. Ele tinha aprontado, feito uma travessura, né, com o irmãozinho dentro de casa. E a partir daquele momento, vem para mim, por favor, a mãe dá uma bronca no Samuel. A mãe fala: Samuel, por que você fez isso? Ele tinha pego sujeira e passado tudo na parede do quarto. Gente, estamos falando de uma criança de 2 anos de idade. A criança então aparece morta. Nós mostrávamos aqui, porque a polícia tem esse caso como uma morte suspeita, porque a mãe diz que o Samuelzinho morreu porque depois da bronca ele toma um susto e fica aqui dentro do baú, tampa o baú e teria morrido sem ar, teria morrido asfixiado, como se fosse um descuido da mãe e o filho, infelizmente, foi vítima desse acidente. Mas tem aí o atestado de óbito. O atestado de óbito veio dizendo que havia meio litro de água no pulmão da criança e que ela não foi vítima por asfixia. Tá aí, olha. Asfixia mecânica, afogamento. Se fosse uma morte provocada, né? Se a morte do Samuel tivesse sido provocada, gente amiga, por asfixia mecânica dentro do baúzinho, teria que estar escrito asfixia mecânica por confinamento. Mas essa água no pulmão fez com que a polícia encarasse esse caso como uma morte por afogamento. Vem para mim, por favor. Ninguém sabe explicar. Será que esse menino foi torturado, colocado em cima, com a cabecinha dentro de um vaso sanitário, dentro da pia, foi torturado e essa tortura foi tão intensa que provocou a morte dessa criança? Nós conversamos com o pai que também suspeita da ex-mulher, que estava teoricamente sozinha em casa quando tudo aconteceu. Com o compromisso que o Cidade Alerta tem de ir até o fim nesses casos, com o compromisso que o Cidade Alerta tem de mostrar todas as histórias, doa a quem doer, eu vou trazer para vocês agora um trecho da entrevista da mãe suspeita. A mãe que pode ser presa pela polícia. Me dá as imagens que chegam agora, imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. Solta, por favor, Edu. O Samuel e o Daniel, eles eram tudo. Sabe o que é tudo na minha vida? Era por eles que eu levantava de manhã. Era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros dois. Era difícil para mim conviver com a falta da Sofia e do Bernardo. Vocês imaginem, gente amiga, né? Antes da gente tirar qualquer conclusão, eu quero muito ouvir. Qual que é o nome da mãe? Dona Maria Tereza. Joel é o pai da criança, né? Dona Maria Tereza, imagine só, gente amiga, ela está sendo colocada como uma pessoa suspeita, investigada da morte do próprio filho, Samuelzinho, uma criança linda, 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 saudável, que tem um irmão gêmeo, né? E que infelizmente morreu, segundo a mãe, porque o Samuelzinho, depois de uma bronca, né, de uma travessura, ele se trancou nesse baú da foto, perdeu o ar e depois, quando viram, já era tarde demais, a criança estava morta. E essa mulher que está hoje aqui no programa vai conversar daqui a pouco conosco sobre como se sente diante de ser suspeita da morte do próprio filho. A entrevista, me dá aquele trecho da entrevista do VT, por favor, Edu, que eu botei no começo do programa. Me emocionou. Eu vi verdade nessa mãe. Eu vi verdade na senhora, Dona Maria Tereza. Aquelas suas palavras me comoveram. Se a senhora for culpada pela morte do seu filho, eu vou ficar muito desiludido, porque me pareceu ali o coração da senhora falando. Me dá um trechinho, por favor. O Samuel e o Daniel, eles eram tudo. Sabe o que é tudo na minha vida? Era por eles que eu levantava de manhã. Era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros dois. Era difícil para mim conviver com a falta da Sofia e do Bernardo.
E eles eram a minha força. E era por eles. Tudo sempre foi por eles. Por muitas vezes eu fiz muitos sacrifícios. Perdi emprego porque eu não tinha com quem deixá-los. Tereza, divide a tela, faz a divisão de 3, por favor, para eu conversar com a dona Maria Tereza. Dona Maria Tereza, eu dei um voto de confiança aqui, né? Por mais que eu veja coisas bizarras aqui nesse programa, de atitudes desumanas, eu já vou com o Bernardo, tá, gente? Eu dei um voto de confiança aqui à família da Isis Helena, especialmente a dona Rose. Gostei muito da atitude do advogado, por sinal, que falou que a partir do momento que a Jennifer falasse ser culpada do caso, o advogado cumpriu a palavra dele e largou o barco, e fez certo, foi quebra de confiança. O advogado fez certinho de ter largado esse caso. O senhor sabe, seu advogado, quando eu tenho que falar, elogiar, elogio, quando tenho que criticar, eu critico, não tem jeito. Eu achei que o senhor foi muito correto nessa sua decisão, o senhor foi muito de caráter de ter realmente largado esse barco. Então, Dona Maria Tereza, eu já faço esse tipo de programa que fala da vida, né, das situações dramáticas que o nosso povo passa, já faz 25 anos. Mas eu ainda gosto muito de acreditar no ser humano, sabe? De olhar nos olhos, de dar um voto de confiança, especialmente quando nós estamos falando de uma mãe. Porque só a mãe sabe a dor que é perder um filho, só a senhora sabe a dor de perder uma criança se realmente a senhora for inocente. Então, as tuas palavras, por enquanto, me comoveram. Mas eu quero saber se a senhora vai estar disposta a responder todas as minhas perguntas, porque o laudo do Instituto Médico Legal mostra que dentro da sua casa o seu filho pode não ter sido vítima do que a senhora vai me contar. E, na verdade, pode ter sido vítima de um assassinato. A senhora está disposta mesmo a responder todas as perguntas que forem feitas, Dona Maria? Sim, estou disposta sim. Ok, eu estou aguardando a confecção da reportagem. Quem é que fez a reportagem hoje? Quem conversou com a Dona Maria Tereza? O Leonardo Lara, isso? Ok, então daqui a pouco, assim que a reportagem estiver pronta, eu peço para que a senhora me espere um pouco mais. Eu vou fazer as perguntas e a senhora, assim como seu ex-marido, vai ter total direito de dar a sua versão, porque eu imagino que a senhora já esteja sendo muito prejulgada pelas pessoas na internet. Eu sei como é que funciona isso, então eu acho que a senhora tem que se manifestar. A senhora pode me esperar um pouco? Sim. Eu agradeço a gentileza e não quero me decepcionar como eu me decepcionei com a Jennifer, porque a mãe da Isis Helena, não sei se a senhora chegou a acompanhar esse caso, uma bebezinha que foi morta em Itapira, eu dei a minha palavra de confiança, meu voto de confiança à mãe, à avó. A avó foi enganada pela Jennifer, pelo jeito, mas, ao mesmo tempo, novas informações chegam e eu posso estar diante, né? Nós podemos estar diante de uma reviravolta. Bom, eu vou entrar agora num assunto muito delicado, e eu volto a repetir a vocês, na sexta-feira, né? Eu já estava começando a imaginar, porque o Samuelzinho, um menino de 2 anos, a história que a mãe conta, e ela vai falar comigo ao vivo já, é de que o pequenininho tinha, tá vendo esse baúzinho aí de brinquedos? Ele teria tomado uma bronca. O Edu Nerá, cadê aquele vídeo da mãe dando a bronca nele? Porque ele tinha feito 2 aninhos, são gêmeos, tinha feito uma travessura. E aí ele pegou uma sujeira, passou na parede do quarto ou da sala, a mãe deu uma bronca nele, ele, assustado com a bronca que tomou, né, revoltado com a bronca que tomou, ele se tranca no baúzinho e supostamente morre de falta de ar no baúzinho. Dá a imagem da bronca pra mim do dia, olha lá, olha aí. Olha essa merda. Olha isso aqui de novo, mano. Essa é a voz da Dona Maria Tereza. Olha só. Olha a... E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. A situação de novo. O chinelo dele tá pregado na parede com Bom, e aí o Samuel, assustado com a bronca da mãe, né? Que eu não sei se foi só essa, ela vai nos contar, ela tá ao vivo lá conosco, olha. Essa moça que você está vendo, né? Acho que já é um grande passo dela estar colocando a cara na televisão, porque quem não deve não teme.
E ela está aqui mostrando a cara, porque ela diz que o que existe de mais precioso na vida dela são os filhos, e infelizmente o Samuelzinho que morreu, segundo ela, trancado no baú sem ar. Mas, vem para mim, por favor. Vem para mim, por favor. O grande problema dessa história, Dona Maria, eu sei que a senhora está angustiada, a senhora já vai falar. Só estou contando aqui para as pessoas, tem muita gente chegando agora no Cidade Alerta, e a tua entrevista é muito esperada. Cadê o laudo médico aqui, Edu, por favor? Se o Samuelzinho tivesse morrido mesmo porque se trancou nesse baúzinho e ficou sem ar, ou seja, seria... Põe aqui no telão para mim, Edu. Seria uma asfixia mecânica... Não precisa fechar, não. Seria uma asfixia mecânica por confinamento. Ou seja, a criança entra no baúzinho, não consegue depois sair e aí perde o ar e morre. Só que o problema é, a declaração de óbito, né, veio o seguinte... Asfixia mecânica por afogamento. O Samuel tinha meio litro de água no pulmão. Por isso que o médico legista colocou que ele foi vítima de afogamento. Pode fazer a divisão de tela com a Dona Maria Tereza. Dona Maria Tereza, eu preciso lhe perguntar. Sim, Bate. A senhora é culpada pela morte do seu filho? Não. A evidência de que ele foi afogado... Tá me ouvindo, Bate? Tô te ouvindo bem. A evidência de que ele foi afogado consta na declaração de óbito, que é o documento oficial da polícia, que faz com que a polícia suspeite que a senhora esteja mentindo, de que ele, na verdade, não morreu porque se trancou e se sufocou no baúzinho, e sim porque ele pode ter sido vítima de uma tortura mediante afogamento. Como realmente o seu filho morreu? Bate, como eu já tinha dito para a polícia e como eu disse na entrevista, eu encontrei o meu filho dentro daquele baú. Eu não tenho como provar que essa água entrou de outra forma. Eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que eu não matei o meu filho e quando eu despertei, ele estava dentro daquele baú. Mas como é que foi? A senhora brigou com ele e chamou a atenção porque ele fez aquela arte, certo? Certo. Isso foi que horas? Na hora do vídeo, na hora que eu fiz o vídeo, A era hora por que volta de umas 7, 7h30 da manhã. Ok, 7, 7h30 da manhã. Que horas que a senhora encontrou ele morto? Eu não tenho certeza da hora, mas a vizinha que foi me acordar, porque ela ia fazer a unha, ela disse que chegou 2 horas da tarde na minha casa. Então, mais ou menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 horas depois ele estava morto no baúzinho. Sim. Nesse meio tempo, de 7 da manhã às 2 da tarde, além da senhora, quem teve contato com o seu filho? Ninguém, só o Daniel. Só o outro pequenininho, de 2 anos também. Que é o irmão dele. Isso. A senhora acha de verdade que o seu filho morreu por causa disso, né? Que a senhora está me dizendo, Bate, eu encontrei meu filho morto no baúzinho de madeira. Ou a senhora tem certeza que essa foi a causa da morte, ou a senhora acha que alguém entrou na casa e fez alguma outra coisa com seu filho pequeno? Bate, entrar na minha casa, acho que ninguém entrou. Só que também a porta do meu quarto estava fechada. Não tem como ter entrado, entendeu? O portão é fácil de abrir da minha casa. Várias vezes eu já esqueci a chave e eu conseguia abrir por fora. E também tem a janela do quarto do Samuel e do Daniel, que também não tem grade. Mas eu acho bem improvável que alguém possa ter entrado por lá. Nesse meio tempo, das 7 às 2 da tarde, a senhora ficou na casa o tempo todo? Eu não estou ouvindo.
Melhorou agora? Não. Queria saber se nesse meio tempo, das 7 da manhã, quando houve a bronca, até as 2 horas da tarde, se mais alguém, se a senhora ficou o tempo todo dentro da casa. Vão trocar o retorno lá para ela? Ok, não tem problema, pode trocar. Porque é importante, né? Gente, de verdade, quando eu vi esse depoimento, põe esse depoimento, por favor, Edu, pode deixar meu microfone aberto, em tela cheia, olha. Eu cheguei hoje aqui, o Edu Nerá me levou direto lá no camarim e falou, Bate, eu senti verdade nessa mãe. E eu senti também, solta a imagem, por favor. Pode soltar a imagem. Pode soltar essa imagem quando ela fala comigo. Eu vi verdade, eu quero saber a opinião de vocês de casa. Se só eu tô sendo muito ingênuo de acreditar. Tem um vídeo ou não, gente, por favor? Pode abrir, por favor. Eles eram tudo, sabe o que é tudo na minha vida? Olha aí. Era por eles que eu levantava de manhã. Era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros dois. Eu tô vendo verdade. Eu não tô vendo lágrima de quem cometeu um crime e tá mentindo. De verdade. Olha. E era por eles. Tudo sempre foi por eles. Olha aí. Muitas vezes eu fiz muitos sacrifícios. Olha aí. Perdi emprego porque eu não tinha com quem deixá-los. Olha. Leonardo Lara tá dizendo aqui. Bate. O Leonardo Lara é o nosso repórter do caso. Leonardo Lara também viu verdade no depoimento dela. Dona Maria Tereza chegou inclusive a desmaiar quando foi à delegacia na primeira vez. E eu quero muito te ajudar, Dona Maria Tereza, porque no caso da Jennifer, que é a mãe da Isis Helena, vou falar para a senhora de verdade, desde o primeiro início, me cheirou muito estranha essa história, sabe? Fiquei muito com o pé atrás com essa Jennifer. Mas a senhora me passa uma verdade, mas assim, a senhora está diante de uma prova irrefutável, que é uma prova pericial, né? Não é uma prova que alguém contou, é o médico legista que abriu o pulmão do seu filho e viu que tinha lá meio litro de água. Dizendo que ele foi morto não é por ter se sufocado, como a senhora está dizendo que falou que aconteceu no baúzinho. Foi porque alguém afogou ele. Se fosse a morte no baúzinho, o médico teria colocado assim, asfixia por confinamento, mas não, está lá por afogamento. Ou seja, eu quero ajudar a senhora a tentar procurar alguma explicação, porque senão vai acabar caindo em cima da senhora uma culpa. E ser acusado injustamente é a pior coisa do mundo. Apontarem o dedo para você falando que você fez tal coisa, sendo que você não fez, é a maior dor do mundo. Por isso que esse programa existe para acusar, mas existe também para defender. Existe para mostrar todas as versões. Por isso que eu quero entender, né? Me ajuda a entender, por favor. Entre 7 da manhã e 2 da tarde, a senhora ficou na casa o tempo todo? Vati, eu fiquei na casa o tempo inteiro. É que eu não tô conseguindo. Você tá com delay, né? Por favor, gente, vamos resolver isso lá. A central, por gentileza, ela tá com realimentação. Tô ouvindo. Pode falar, então, por favor. Naquele momento que eu fiz o vídeo, eu peguei o Daniel e o Samuel, eu coloquei os dois lá no quarto, deixei eles lá no quarto que eles já estavam. Eu fui até a lavanderia, peguei um pano, dei para o Daniel. O castigo do Daniel era o seguinte, era limpar a sujeira que ele tinha feito, entendeu? E deixei ele limpando. E o castigo do Samuel era ficar naquele lugar fechado e as paredes sujas, porque ele já tinha feito isso uma outra vez e eu limpei e eu falei para ele que não podia fazer, entendeu? Deixei tudo organizado de novo e eu tenho consciência que o meu filho, ele tem 2 anos, que ele não ia entender isso.
Mas eu conversei também com as professoras deles. Nesse mesmo dia, eu pedi orientação. O meu intuito de fazer esse vídeo, Bate, foi exatamente para mostrar. Mas eu estava nervosa, entendeu? Eu não ia falar que meu filho me afronta, porque ele era só uma criança de 2 anos. Mas quando você está nervosa, você não sabe o que você está falando, você fala, entende? E o Samuel, por mais que ele fosse um bebezinho, ele era muito inteligente. Ele muito graça. inteligente de verdade. E eu falei com ele. Então, eu coloquei o Daniel, a punição do Daniel foi limpar, que ele não limpou, ele só espalhou mais. E o Samuel ficou sentado. Depois eu recolhi o Daniel pro meu quarto. Coloquei o Dani para tomar banho, liguei o chuveiro, peguei o sabonete, dei banho no Dani, vim até a cozinha, fechei o portão, esse portão aí, ó, porque a lavanderia fica atrás da cozinha. Eu fechei esse portãozinho aí de novo, fechei o outro portão da sala pro quarto. E deixei o Samuel lá. E eu falei pra ele, você vai ficar aí, pra você ver que não pode fazer isso, tá bom? E peguei o Daniel, voltei pro quarto com o Daniel. Nesse momento, eu peguei o celular e comecei a conversar com as professoras da creche. Falei pra elas o que tinha acontecido, relatei, pedi ajuda, porque são 2. Entende? Muitos podem me julgar, falar que eu sou uma péssima mãe, que eu não posso ser chamada de mãe, mas eles não sabem nem a metade de tudo que eu já fiz para manter esses 2 sozinha. Eu tava muito triste já, porque eu tô numa situação que eu tô desempregada. Eu não sabia como pagar o meu aluguel. Há muitos dias eu já não dormia. Sabe quando você deita na cama e você rola de um lado para o outro, você vira de posição e você não consegue dormir? Era o que estava acontecendo comigo. Naquele dia, eu estava tão exausta, mas tão exausta, que eu não quis nem puxar a orelha do Samuel, falar, não faz isso, filho. Tipo, qual é a mãe que nunca puxou a orelha do filho? Qual é a mãe que nunca deu uma chinelada? Mas eu sou daquele tipo de mãe que, se eu tô brava, eu não quero bater no meu filho, entende? Porque eu tenho medo de me exaltar, entende? Então, eu sempre me afasto. Eu deixo o meu filho lá, fico no quarto, ou vou pra cozinha e deixo aquela raiva passar. Depois eu não tenho mais vontade de bater nele. Dou um castigo, puxo a orelha, porque eu sou mãe, e quem é a mãe que não puxa? Entende? E naquele dia, eu não bati, eu não fiz nada. Eu simplesmente deixei ele lá e fui pro quarto. Coloquei, depois que eu terminei de trocar o Daniel, coloquei ele na cama, liguei a televisão e deixei ele lá assistindo. E continuei conversando com as professoras, conversei também com o Carlos naquele dia, mandei inclusive esse vídeo para ele. Carlos, quem é? É o seu companheiro? Um meio de desabafo, porque eu não... Isso. Foi uma forma de desabafar. Entende? Porque eu não tinha mais como fazer e eu não queria bater nos meus filhos. Eu não queria me exceder em algum castigo. Se eu tivesse noção de que aquela seria a última vez que eu ia ver o meu filho, eu jamais na minha vida teria deixado ele sozinho. O Samuel, ele era um menino
que ele estava sempre do meu pé, ele estava sempre do meu lado. O Daniel, ele já não é tão assim carinhoso. Ele ia muito pelo irmão. Você imagina que a dor que eu sinto de saber que eu não tenho mais ele. E ainda pior, saber que eu tô sendo acusada de ter matado ele. E eu saber que eu não fiz isso. E não ter como provar que eu não fiz isso. Entende? Porque eu não sei, eu não faço ideia de como foi parar essa água no pulmão do meu filho. Porque nesse quarto não ficou um balde de água, não ficou. Porque a única coisa que eu peguei foi um pano. Esse mesmo pano eu levei pra lavanderia. Olha... Depois que eu conversei com a professora voltando ao caso, aos fatos, depois que eu conversei com as professoras, eu ainda estava conversando com elas, era por volta de umas 10 e pouquinho, 10 e 15, por aí. O meu celular desligou. E nesse momento eu coloquei o celular no carregador, o Daniel estava assistindo o desenho e eu fiquei lá do lado do Daniel. Mas o meu cansaço estava tão extremo que eu acabei apagando. Eu não dormi, eu apaguei. Eu apaguei porque não tem como uma pessoa dormir que nem eu dormi. Eu apaguei de uma forma que eu acordei no susto ouvindo a vizinha gritando. Por que a vizinha gritava? Porque ela tinha marcado para fazer a unha. Com a senhora? Ela estava gritando, te chamando? Isso. Isso. E por que a senhora está dizendo que dormiu a ponto de apagar, assim? Me parece ter sido um sono, né? Um cochilo de tarde, ali de manhã tarde, diferente dos habituais. A senhora tomou algum remédio nesse dia para dormir? Naquela hora? Algum calmante? Porque estava muito irritada? Não. Eu estava cansada, realmente. Eu estava muito cansada. Mas a senhora acha que era um cansaço a ponto de apagar, assim? Cada um conhece o seu sono. Eu sei quando é um sono meu porque eu tomei um remédio para dormir, ou quando é um sono meu porque eu estou muito cansado. A senhora notou um sono estranho? Sim, eu estava... Tanto que eu não tive noção do tempo que eu dormi. É característico, dormi, né? Eu encostei lá, encostei perto do Daniel, encostei no travesseiro lá e dormi. Tanto que o Dani dormiu assim, ó, no meu antebraço. Quando eu acordei assustada e acabei acordando ele também na hora que eu levantei. Já te passou na cabeça a possibilidade de alguém ter te envenenado, ter colocado remédio para a senhora dormir? Não tem por que ninguém fazer isso. Não tem por que uma mãe matar um filho, né? E eu estou confiando na inocência da senhora. Hoje em dia eu já vi de tudo. Nesse programa, então, é uma coisa mais surpreendente que a outra. Se alguém quisesse lhe fazer algum mal, ou mal para o Samuel... Porque, vou lhe ser sincero, dona Maria Tereza, se existe crime... todos dizem que não existe crime perfeito. Mas se a senhora for inocente na morte do seu filho, é o primeiro crime perfeito, porque o verdadeiro culpado, pelo jeito, não vai ser achado. Porque a senhora, eu estou vendo verdade no seu olho. É diferente quando eu entrevisto alguém, sabe? A senhora faz um relato contínuo, geralmente quem tem culpa faz um relato com o pé atrás, sabe? Titubeia, força choro. Mas a senhora me parece de verdade, não sei qual a opinião de você de casa, mas a minha opinião é que parece ser verdade o que a senhora está me contando e eu quero de coração acreditar. Porque a cada filho que aparece morto é uma dor terrível e a cada mãe que é culpada por isso é uma dor ainda mais imensurável. Mas eu estou tentando entender, tinha um corpo dentro do baúzinho de uma pessoa que foi afogada. Se só tinha a senhora o tempo todo na casa e a senhora é inocente, alguém afogou a criança.
Porque ela mesma se afogar não tem como, ela estava dentro do baúzinho. Concorda? Sim, Bate. Sim, eu concordo. E eu não sei como provar minha inocência quanto a isso. Porque eu não tenho como falar. Se eu tivesse afogado meu filho, essa culpa já teria me feito falar. Mas eu tô em paz porque eu sei que eu não fiz isso. E outra, o julgamento dos homens para mim não é tão importante como o julgamento de Deus. Entende? Deus esteve sempre na minha vida. E eu creio que Ele vai entrar com providência nisso. Porque eu não sou culpada. Eu não matei o meu filho. Eu não conseguiria viver com isso. O Samuel, ele era o meu filho. É aquela criança que eu mais brigava. Não dizem que a mãe briga mais com aquele que ela mais se preocupa. Não que eu tenha preferência entre os dois, mas o Samuel, ele sempre foi mais cativante. Ele era muito carinhoso comigo. Ele era aquelas crianças que chegavam em mim e beijavam, falava, mãe, beijo. Ou então, do nada, ele vinha e me abraçava, sabe, Bate? Bom, eu vou falar daqui a pouco o que seu ex-marido disse. E uma parente também. Mas antes de entrar nisso, porque eu acho muito delicado, inclusive Joel, que é o ex-companheiro, o programa está aberto de novo para você falar, tá? E para quantas vezes você quiser e quantas vezes a dona Maria Tereza quiser. Mas vamos lá, daí a senhora apaga. Quando a senhora acorda com esse susto da vizinha chamando, o Samuelzinho já estava morto no baú. Segundo a perícia, sim. Mas quando a senhora abre o baú, qual que é a sua reação? A senhora viu o menino ali desacordado. Qual foi a sua primeira atitude? Eu levantei da minha cama, abri a porta e aí eu já fui direto ver assim, porque ele poderia estar fazendo bagunça, fazendo mais arte ainda. E aí eu abri diretamente, já fui para esse quarto, porque a porta do meu quarto é quase frente a frente assim com a porta do quarto deles. E eu não vi o Samuel na cama dele, aonde eu tinha deixado ele sentado. Ele não estava lá. Tirei o portão que estava trancando a passagem do quarto dele para a sala e entrei no quarto. Dei uma olhada para ver se ele não estava na cozinha, porque também não tinha como, porque só se ele pulasse, e eu nunca tinha visto ele pulando aquele portão. E aí eu abri o baú, porque como eles já entravam lá para brincar, mas sempre com a tampa aberta. E os dois juntos. Eu abri e já vi ele deitadinho, com o olho fixo. Ele estava com o olho fixo, assim, olhando para cima. Aquilo ali, já entrei em desespero, já foi uma coisa que eu não sei nem explicar o meu desespero naquela hora de pegar o meu filho. Porque eu olhei ele daquele jeito, eu comecei a me tremer. Eu peguei ele, coloquei ele aqui no meu braço. Primeiro eu tentei fazer respiração boca a boca. E ele não esboçou a reação. Só ouvi um chiado no peito dele. Eu achei que ele estava desacordado. Eu corri pro banheiro e tentei acordar ele, tipo, com água, sabe? Molhei ele. Entrei ele com ele, assim, no chuveiro. Peguei ele e coloquei ele embaixo do chuveiro, assim. Depois virei o rostinho dele, deixei cair água assim, mas foi coisa rápida. Tanto que quando a legista me falou que tinha água no pulmão dele, porque ela não me disse que era meio litro de água no pulmão dele. Ela falou para mim que ele tinha morrido afogado. Naquele dia eu já fiquei desesperada, achando que eu tinha matado meu filho quando tentei acordar ele debaixo do chuveiro. Eu já fiquei, meu Deus, eu matei ele. Entendeu? Mas peraí. Mas depois que foi descartado essa hipótese de que eu poderia ter afogado ele. Eu não... Desculpa esse seu raciocínio. Você pegou o corpo e bota debaixo do chuveiro, achando que ele acordaria com a força da água? Com a frieza, com a água fria, é isso?
Sim, porque pra mim ele não estava morto, eu achei que ele estava desacordado. Mas ele não estava com o olho já fixo, aberto? Sim, mas o Samuel, ele sempre ele dormia com o olho assim um pouco aberto. Eu tenho o vídeo dele bebezinho, desde bebezinho ele já dormia assim com o olho meio aberto. A senhora acha que ele seria capaz, a senhora tem uma ideia, meio litro de água, a senhora tem televisão aí ou não? Sim, eu tô de frente para uma TV. Eu vou mostrar para a senhora, eu até mostrei na sexta-feira, mas é porque eu não estava conseguindo ter a dimensão do que é meio litro de água no pulmão de uma pessoa. Tenho a impressão que meio litro de água, não sei o tamanho, né, o volume de um pulmão de criança, mas é mais de quase 2 copos. É isso que eu falei, Dori? 2 copos desse de água. A senhora tem noção? 2 copos inteiros disso de água. Ou seja, em hipótese nenhuma, aquela água que por acaso respingou na boca dele seria possível... Daria isso. Daria isso, certo? Concorda Sim. comigo? Em hipótese nenhuma, porque a senhora Concordo. podia ter umas gotinhas, agora isso tudo de água não. Sim. Ou a E senhora... é isso que Ou eu a não s- consigo provar. Eu entende? entendi. Porque eu não sei de onde veio essa água, Bate. Eu não entendo de onde vem essa água. E eu peço que seja investigado, porque eu sei que eu não matei meu filho e que ele não podia ter sido afogado. É bem delicado, é bem Eu delicado. não tenho como provar. Aí a senhora leva o corpo até o banho, bota água, ficou rapidinho assim, pôs e tirou. Foi. Ele evidentemente não dá nenhum sinal. O que é que a Foi senhora uma faz coisa- depois disso? Não foi tão rápido como você mostrou. Foi um... Corri na janela gritando e desci a escada gritando, pedindo socorro. Tá, e o corpo ficou no banheiro. Não. Ele estava comigo, eu estava com ele nos braços. No colo, tá. E aí, que horas a senhora pede o socorro? Pediu o SAMU? Pediu os bombeiros? Eu não pedi, porque eu estava tão desesperada, eu já desci correndo pela escada para pedir ajuda para os vizinhos, porque tinha carro lá na frente. O meu intuito já foi pegar e sair correndo e pedir para alguém levar ele. Eu não, na hora do pânico, do desespero, eu não pensei em SAMU, eu não pensei em nada. Tanto que depois, quando eu subi de novo, porque eu subi com meu filho, porque não teve resultado lá embaixo do meu pedido de socorro. Um vizinho até tentou reanimar ele, batendo nas costas, sendo que ele estava engasgado. E eles deitaram meu filho no chão, depois eu peguei o meu filho no chão e eu subi de novo. Eu coloquei o corpo do meu filho em cima da cama e peguei o meu celular. Nesse momento, a esposa do dono da padaria lá embaixo já subiu para me ajudar, para me auxiliar. Aí ela já pegou o celular da minha mão e tentou ligar para alguém. Mas isso foi tudo que eu tive consciência até aquele momento. Meu celular ficou com ela e acho que o Miguel ou outro vizinho que estava ali no momento chamou o resgate. Eu já me deparei com algumas cenas tristes do tipo ver alguém da família passando mal e ter de chamar imediatamente a ambulância. Eu já na última festa que fui da minha vida aí antes dessa pandemia, tinha uma pessoa caída na minha frente com convulsão. Eu sei um pouco do que fazer ali na hora, né, de primeiro socorro, mas racionalmente se chama imediatamente um bombeiro, ou polícia, ou liga para alguém para pedir uma orientação. Você não acha muito estranho você não ter tido essa atitude de buscar um atendimento eficaz que pudesse salvar teu filho, que poderia ser, sim, a única chance para fazer com que ele voltasse à vida? Na hora do desespero, eu não pensei nisso. Eu nem pensei em pegar o celular. Só descer, porque como a irmã estava no portão, eu já desci pedindo ajuda, socorro. E aí, que horas que vocês desistiram? Porque eu não larguei o meu filho.
Eu entendi. Mas que horas a senhora já se conformou que ele estava morto, assim? Que a correria parou para salvar o menino? Quem tomou essa decisão? Que horas? Eu só me conformei de que ele realmente estava morto depois que a médica me disse que ele estava morto. Até então eu estava com a esperança de que ele voltaria a respirar, porque chegou o socorrista do SAMU e eles começaram a falar, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Tinha o Natanael também, que estava na cozinha comigo, com a irmã Margarida, que estavam tentando me acalmar, e eu pedia notícia e ele falava para mim, eles estão tentando. E eu perguntava, meu filho está vivo? E eles falavam para mim, eles estão tentando fazer o melhor para ele. Então, para mim, o meu filho ainda estava com vida. Ou seja, pelo menos o SAMU foi chamado, né? Acho que também, quando você está nessa situação de... só quem localiza ali na hora o filho que pode falar também, né? O que passa na cabeça. Bom, aí o SAMU chega e decreta a morte na sua casa mesmo. Eles tentaram socorrer ainda. Eu lembro que quando eles me tiraram do quarto, porque eles me tiraram do quarto, falaram para mim sair dali para eles tentar fazer alguma coisa. Eles colocaram um equipamento e estava com um respirador. O desfibrilador, e entubaram ele para ver se... Mas o pulmão dele já estava comprometido. O médico ou a médica na hora disse que ele morreu do quê? Não, ela só falou assim, infelizmente houve o óbito. E nessa hora o que a senhora sentiu? Como se eu tivesse morrido junto, Bate. Porque é uma dor, é uma sensação de que o seu corpo saiu de dentro de você. Foi uma coisa assim que eu não sentia mais nada, eu não sentia o meu corpo, eu não sentia nada, eu só sentia uma dor, uma coisa sobre mim assim, que me destruía. E essa dor eu ainda estou carregando e eu vou carregar pro resto da vida. A senhora se sente culpada pelo que aconteceu? Eu me sinto culpada porque se eu soubesse que o meu filho ia morrer, eu não tinha deixado ele sozinho. Como foi sua conversa com o delegado? Mas eu não me culpo por... Eu não me culpo por esse afogamento que está mostrando no laudo, porque isso eu tô em paz com meu coração, porque isso eu não fiz. Como foi a conversa da senhora com o delegado? A conversa com o delegado? Exato. Isso. Eu contei exatamente o que eu contei para vocês agora, falei para ele o que tinha acontecido e continuo dizendo, eu não tenho como explicar essa água no pulmão do meu filho. E o que o delegado disse quando a senhora respondeu isso a ele? Ele falou que estava investigando e que eles iriam investigar. Em algum momento nesse depoimento a senhora se sentiu sem saída, como se já estivesse sendo considerada culpada, sem conseguir provar a tua verdade, tua versão? Não, eu não me senti assim, porque o Dr. Wagner, ele foi super profissional comigo, ele tentou me manter calma, porque eu não consigo falar do meu filho sem ficar nervosa, sem chorar, porque é muito difícil ficar falando disso, porque além de conviver com essa dor que eu tô sentindo de ter perdido ele, ficar tentando falar, tentando provar que eu não matei, tá me destruindo, tá me deixando triste, tá me deixando aflita, desesperada, porque é ruim eu ter que viver com o meu filho, Daniel, e saber que o Muca não tá ali junto, entende? Eu tenho que me manter firme, me manter forte, então eu tô me sufocando cada vez mais para não ficar
do lado do Daniel, feito um vegetal, sobre o uso de remédio. Eu não quero ficar assim, porque eu prometi pro Samuel que eu seria como se fosse ele, que eu ficaria do lado do Dani e que eu viveria pro Daniel a partir de hoje. Que eu estaria do lado dele, que eu ia brincar com ele. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que seguir a minha vida. Mas cada segundo que eu tiver vai ser dedicado ao meu filho. Porque agora ele já não tem o Samuel. Se ele me perder, ele vai ficar sem aqueles que estavam sempre ao redor dele. Eu prometi pro Samuel antes de enterrar o meu filho. Então você imagina como foi pra mim ter que enterrar o Muca. E saber que eu ia ter que cuidar do Dani, sozinha, como sempre cuidei. E agora que o Dani ia ficar sem o irmão ali que estava sempre junto pra brincar. O Muca, ele era aquele tipo de criança que ele fazia as coisas e o Daniel imitava, sabe? Ele aprendeu a andar primeiro. Ele sentava para jantar e ele chamava o Daniel. E vem jantar, vem comer. E mamãe. É o seguinte, a senhora então descarta qualquer possibilidade de alguém ter te envenenado e entrado durante o seu sono na sua casa para cometer isso? Sim. Tá. Veja só, a senhora sabe que a família do Joel, que é a parte do pai, acha que a senhora tem culpa por isso, né? Acha que a senhora fez uma tortura de propósito contra o Samuel. Bate, eu não vou falar do Joel porque as atitudes dele por si só já falam. Durante 2 anos, eu corri atrás desse homem pedindo ajuda, praticamente implorando para que ele ficasse pelo menos um dia com os filhos. Você entende que é uma pessoa que a justiça de Deus que vai tomar conta dele? Porque eu não quero nem falar sobre isso. Ele sabe, ele tem consciência e ele tem conhecimento da palavra. E eu creio que o juiz de Deus sobre ele é só o julgamento de Deus sobre ele vai pesar. Porque a última vez que eu falei com ele foi no dia 11, à noite. Eu estava implorando, Bate, para que ele ficasse com os filhos dele. Durante 20 dias, que foi o que eu pedi para ele. Eu falei mais ou menos que seria isso, porque eu iria propor sair do aluguel, porque ia ficar pesado. E a gente ir para uma obra da casa que estava parada. Eu não cheguei a propor isso para uma coisa que eu estava em mente. E eu já tinha conversado com o Joel, falei sobre isso para ele, pedi ajuda, ou que ele pagasse o aluguel, ou que ele ficasse com os filhos durante esse tempo. Falei com o pastor da minha igreja, eu falei com os irmãos, porque seria difícil ficar sem os meus filhos, mas eu preferiria deixar eles com o pai nesse momento, para que eu pudesse resolver a minha vida, não ficar passando necessidades com eles, porque eu sei o que é passar necessidade. Quando eu estava grávida, inclusive, eu fiquei sem nada para comer. Então, eu não queria que meus filhos passassem por isso. O Joel não gostava do Samuel? O pai não gosta do filho? Eu tenho relatos das babás de que ele passava pelas crianças e virava a cara. Das babás que ele contratava enquanto sem falar que conta. A filha dele... Não, as babás que eu contratava, que
cuidava dos meus filhos. Porque ele nunca ajudou em nada. Ele nunca contratou ninguém. E a senhora acha que ele tem intenção, ele teria alguma intenção de te prejudicar como uma vingança? Travou a imagem? Travou, né? Bom, eu vou restabelecer o contato com ela, mas já quero adiantar a vocês que o pai parte para o ataque hoje na reportagem. Diz que ela pode ter dado um castigo no vaso sanitário para o filho ou então num balde com água usado para limpar a sujeira da parede. Essa é a suspeita do pai. E uma parente dela, né? Uma parente dela? Opa, dela ou dele? Diz que uma parente dela, vou só confirmar se é uma parente dela mesmo, é mais grave se for dela. Voltou? Pode voltar aqui a divisão, por favor. Caramba! Dona Maria Tereza, perdão, a gente perdeu o contato com a senhora, agora voltou. Só quero te antecipar que primeira pergunta que tinha ficado no ar, né? A senhora acha que o teu ex-marido, Joel, ele teria interesse de se vingar da senhora, por exemplo, mandando alguém fazer uma maldade que manchasse a sua reputação, acabasse com a sua vida? Eu não esperaria uma coisa dessas, mas eu sei que uma pessoa que é capaz de passar pelos filhos e virar a cara, de não se importar de forma nenhuma com as crianças e fingir que elas não existem, seria sim capaz de tudo. Mas eu não posso acusar e não estou aqui para julgar. A justiça de Deus vai ser feita. Porque ele me pareceu um homem muito correto, um homem muito tranquilo aqui na minha conversa com ele. Por que vocês se odeiam tanto? Eu não odeio ele. Eu simplesmente queria que ele tivesse um pingo de empatia, pelo menos, por essas crianças. Que ele tivesse sido um pouquinho mais... Nem que fosse presente, porque o Carlos fazia muito esse papel. Mas que ele ajudasse financeiramente com as crianças. Que quando eu precisasse de socorro, que ele ficasse, já que ele não trabalha, de pegar numa escola, de uma hora eu ter que sair para trabalhar e não ter com quem deixar, ele pudesse ser essa assistência para mim. Era só isso que eu queria dele. Eu tentei por muitas vezes isso, por muitas vezes. A senhora sabe que, acho que a senhora não estava me ouvindo na hora, mas ele suspeita, né, que a senhora possa ter dado um castigo no vaso sanitário ou até mesmo num balde de água que tem usado para limpar a sujeira na parede e nisso a senhora ser excedido e matado a criança. Mas o que eu quero que a senhora preste atenção também, que eu vou mostrar daqui a pouco, primeiro eu queria que a senhora respondesse sobre isso. Essa possibilidade que ele vai levantar daqui a pouco, tem a reportagem exclusiva do Leonardo Lara, de que a senhora pode ter dado um castigo afogando seu filho no vaso sanitário ou num balde usado para limpar a sujeira na parede. A senhora me ouviu? Sim, que ele está me acusando de que eu posso ter afogado meu filho? Isso. Possa ter afogado seu filho num balde ou no vaso sanitário. Bate, o meu filho, ele não teve contato com água naquele dia. Eu peguei um pano para o Daniel limpar. Eu não peguei água. Outra, o que ele pode falar. Eu tô tranquilo porque eu sei que eu não matei o meu filho. E outra, eu não queria estar aqui debatendo esse tipo de coisa e nem ficar apontando o dedo para ele. Mas por que agora
agora ele está vindo me acusar, sendo que no sábado, quando eu pedi ajuda para ele simplesmente falou que não tinha estrutura para cuidar dos filhos e que a filha dele dormia no sofá. A senhora está me dizendo que a criança não teve contato com água, que a senhora tenha visto, né? Porque teve meio litro de água no pulmão, é muita coisa, e a senhora mesma já disse que levou ele para o banho, já morto, né? Então, contato com água ele teve. Sim, ele não teve contato com água até esse momento do chuveiro. A senhora há de convir comigo que a única chance que acho que tem da senhora ser inocentada é a polícia descobrir, então, se a senhora é inocente, quem entrou na sua casa e matou o menino dessa forma, concorda? Eu não posso dizer que alguém entrou lá. Ué, gente, mas... E eu também não posso dizer que eu afoguei o meu filho, porque eu não fiz isso. Mas a perícia, dona Maria Tereza, está dizendo que ele morreu afogado. Então, assim, não tem como... Não tem Tenho como... consciência do que a perícia está dizendo. Então, não tem como ele ter se afogado sozinho e já afogado e morto, ido até o baú. Não tem como. Então, se não foi a senhora, foi alguém, porque ele não tem como ter se matado dessa forma. Se ele tivesse se matado afogado, ele estava do lado de um balde, ele estava no banheiro, estava com a cabeça na privada, mas não, ele estava num lugar seco, onde, inclusive, nem por asfixia mecânica, como a senhora conta, ele poderia ter morrido, porque a força que ele tem, se ele fosse levantar a força da cabeça pressionada pela força da perna, faria com que ele levantasse essa tampa de madeira. Por isso que eu estou dizendo para a senhora, a minha única esperança, acreditando na inocência da senhora, é que se descubra então quem fez. Porque se a senhora não afogou o menino, alguém afogou. Sim. Bom, tem Isso é verdade, mas... É complicado. Como eu disse, quando eu encontrei ele dentro do baú. Só um minutinho, por favor, dona Maria Tereza, porque agora algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Para vocês, esse caso segue amanhã. Uma boa noite até lá. Dona Maria Tereza, é o seguinte, vou trazer a reportagem já e, além da família do seu ex-marido, tem alguém dentro da sua família que gravou a entrevista conosco, parece que nos procurou. Ela não quer se identificar, mas acho que a senhora vai saber quem é, porque a senhora vai ver a entrevista. E me chamou a atenção, porque essa pessoa da sua família diz que a senhora é cínica e dissimulada. Bom, eu não sei quem fez essa entrevista, mas se essa pessoa tá achando que eu sou cínica e dissimulada, por que será que ela nunca, né, desceu até a minha casa para perguntar se os meus filhos estavam bem? E é uma pessoa da sua família, não é da família do ex-marido, não é da família do Joel, não, viu? Eu não tenho conhecimento de quem seja, mas infelizmente a minha família, que eu sei, que eu considero e que eu tenho certeza que sabe que eu também não teria capacidade de fazer uma coisa dessa com meu filho, estão aqui nessa casa. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a senhora prestar atenção nessa reportagem de agora. Uma reportagem que vai ser dura para a senhora, porque a família do pai vai trazer essas acusações graves. O laudo, infelizmente, desmente a senhora, muito embora, repito, continuo acreditando na sua inocência. Pelo que eu percebi, o pai é uma pessoa do bem, pela entrevista. Eu estou falando tudo isso, estou conhecendo a senhora agora e falei com seu marido por telefone, seu ex-marido por telefone na sexta. Mas vai ser uma reportagem dura, que o Leonardo Lara falou com a senhora, falou com o Joel e falou com essa parente da senhora, que não é da família dele, é da família sua, da parte materna, que fala isso da senhora. E aí, logo depois da matéria, eu quero que a senhora se defenda.
porque, de verdade, da mesma forma que eu espero que a polícia e a justiça dê todos os instrumentos e elementos para a senhora poder provar a tua inocência, poder botar a tua versão na mesa, eu quero que a senhora conte com esse programa para dar suas versões também, tá bom?